Abre comigo a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. Hebreus, Tiago, aí vem 1 Pedro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Interessante. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelavam desfrutar, ou vim pregar a palavra, né? Querido, eu não vou me deter muito aqui na questão histórica, na questão da data e tudo, mas só a nível de introdução, para que uma epístola pudesse fazer parte do cânon sagrado, ela deveria ter sido escrita ou por um apóstolo, por um discípulo de apóstolo, a mando de um apóstolo. E não existe nenhuma dúvida, nenhuma contradição com relação à autoria dessa epístola. O autor dessa epístola é Pedro, tá certo? Foi ele quem escreveu essa epístola. E os destinatários dessa epístola, no próprio versículo 1, deixa muito claro. Pedro escreveu essa epístola para 5 regiões, judeus, cristãos e gentios convertidos, que habitavam nessas 5 regiões, que era Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas regiões aqui são regiões que Paulo não chegou a ir pregar o evangelho lá, nem na primeira viagem missionária, e na segunda viagem missionária, quando Paulo intentou ir lá, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Mas não sabemos quem pregou o evangelho lá, mas tinha cristãos naquela região, e Pedro escreve a sua epístola, direcionando a sua epístola para esses irmãos que estavam nessa localidade, nessas 5 regiões do Império Romano. E por que Pedro escreveu, direcionando a sua carta para esses irmãos? Porque eram irmãos que estavam sofrendo perseguições, irmãos que estavam sendo perseguidos por amor ao Evangelho, e Pedro escreve essa epístola para encorajar os seus filhos a perseverarem na fé que uma vez foi pregada a eles.
Pedro escreve essa epístola para mostrar para esses irmãos que eles não estavam só, que Jesus Cristo estava com ele e que era Jesus Cristo que iria consolar cada um deles. Então, o objetivo dessa epístola era encorajar esses irmãos, judeus convertidos e gentios convertidos. E eu queria destacar 3 coisas que eu considero de suma importância a nível de introdução, que foi referente aos destinatários desta carta. Pedro usa 3 palavrinhas no grego que eu acho interessante, que é paróikos, diáspora e eclectos. Ele usa o termo paróikos, cujo significado é exilado, e essa palavra descreve um morador que está em um país que não é o dele, e o seu único objetivo desse paróikos, dessa pessoa que está exilado, é um dia poder retornar para a sua pátria. Ele está exilado nessa pátria, independente do motivo, mas um dia ele pretende voltar para a sua terra natal. Qual a lição que eu aprendo com isso daqui? Nós que somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo, nós devemos entender uma coisa: a nossa pátria não é aqui. A nossa estadia aqui nessa terra, ela é temporária. Um dia nós iremos voltar para a nossa pátria. Um dia nós iremos reinar com Cristo. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: independente da situação crítica que você esteja enfrentando, independente das provações e lutas, Deus, Ele é contigo, e essas provações, elas são momentâneas e passageiras. Você um dia irá voltar para a sua terra natal. As lutas e tribulações que enfrentamos aqui não definem o nosso destino, porque o nosso destino é o céu, é a glória, estar com Jesus Cristo por toda a eternidade. Então, esses cristãos estavam lá. A outra palavrinha que Pedro vai usar é o termo diáspora, cujo significado é dispersão. Essa palavra era atribuída aos judeus, dispersos por causa da perseguição que eles sofreram, tanto no Antigo Testamento, como estavam sofrendo ali naquele momento pelo Império Romano, mesmo que estivessem em período de paz, né? E agora ela é atribuída aos cristãos perseguidos e espalhados pelo mundo. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Eu falei para você que em julho estarei indo para a Venezuela. Conversando com o pastor Genuan, que é o nosso tutor, ele estava nos relatando a situação crítica que os nossos irmãos venezuelanos vêm enfrentando. Você chega ali em Roraima, muitos venezuelanos estão fugindo da Venezuela para o lado do Brasil, porque não aguenta mais a situação crítica lá. Advogados, médicos, empresários que perderam tudo, que estão passando fome literalmente. Pessoas comendo cachorro matando mesmo e comendo, porque a situação é crítica. E eu tenho certeza que esses irmãos em Cristo, venezuelanos, que estão lá sofrendo, eles têm essa certeza no seu coração, que essa tribulação que eles estão enfrentando, ela é passageira. Eles têm convicção de que o Jesus que os chamou, que os predestinou, um dia virá buscá-lo. E ele sabe que o seu destino é o céu, meu irmão. Essa é a confiança que nos alegra. E a terceira palavra que Pedro usa aqui é eclectos, cujo significado é eleitos. Os cristãos, de acordo com Pedro, eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Nós, cristãos em Jesus Cristo, seguidores de Cristo, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Um dia Deus olhou para nós com seu olhar de misericórdia, teve compaixão de nós e nos redimiu. E se hoje nós estamos aqui assentados nessa igreja bonita, no ar-condicionado, ouvindo essa palavra, o pregador pode não ser lá tão bom, mas a palavra que edifica, foi porque um dia você foi agraciado por Deus, você foi alvo do amor de Deus, e hoje você está aqui por causa disso. Então, querido, nós somos eleitos, nós somos salvos. E o primeiro tópico da mensagem que eu queria compartilhar com a igreja vai estar no versículo 3, onde Pedro diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Entenda,
Nesse versículo 3, o apóstolo Pedro está destacando a fonte e a natureza dessa salvação. Entenda, num tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor, o apóstolo Pedro inicia sua carta com a doxologia, ou seja, com a expressão de louvor, honra e glória a Deus. Quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos redimiu. Entenda, ele joga para escanteio aqui essa questão de querer colocar o homem como centro. Entenda, a salvação de Deus para você e para mim não está nos nossos méritos, mas tão somente em Deus. Foi por causa do amor de Deus que Ele nos agraciou com a sua salvação. O homem não era merecedor de nada, porque quem rompeu a aliança lá no Jardim do Éden não foi Deus, mas foi o homem. Então, o alvo dessa tão gloriosa salvação aqui está no próprio Deus, e não no homem. Não existe essa questão de querer colocar o homem como centro de tudo, não. Inclusive, a missão primordial da igreja não é pregar o evangelho, mas glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Essa é a missão primordial da igreja. E como é que nós fazemos isso? Proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Porque quando eu proclamo o evangelho, eu estou glorificando a Ele. Então entenda, Pedro faz questão de tirar o homem do centro e colocar Deus como única fonte de salvação do homem. A fonte da nossa salvação é Deus. Foi Deus quem te chamou. Não porque você seja bonitinho, porque você seja um intelectual, porque você seja próspero financeiramente, não. Deus é o centro de tudo isso. Pedro nos ensina que antes de apresentarmos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, no versículo 3 ele nos ensina que antes de tudo isso, nós devemos glorificar e exaltar a Deus e agradecer a Deus todos os dias por essa salvação. Antes de você pedir qualquer coisa, irmãos, agradeça a Deus, porque o maior presente que Ele lhe deu foi a salvação. O maior presente de Deus para a humanidade foi a salvação do homem, porque o homem estava caminhando a passos largos para o inferno. E Deus resolveu salvar esse homem, fazer dele nova criatura em Cristo Jesus e garantir a ele uma ida para o céu por toda a eternidade. Amém? Duas verdades eu queria destacar aqui nessa parte, nesse primeiro tópico. Primeiro, regeneração. No versículo 3 ele diz, mais lá na parte B, que ele nos regenerou para uma viva esperança. A palavra regenerar quer dizer que Deus pegou você lá do lamaçal de pecado, te limpou, te purificou, te redimiu. Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. A partir do momento que eu fui regenerado por Deus, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,20 que nós nos tornamos representantes de Deus aqui nessa terra. Hoje eu e você, nós temos livre acesso à presença de Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo e proclamar o seu evangelho. Nós não somos pouca coisa não, meu irmão, nós somos representantes de Deus. Satanás, ele olha para nós com raiva, com indignação, porque ele sabe, querido, que nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. No dia que Jesus Cristo doou a sua vida lá na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Vocês estão lembrados qual é a última praga no Egito lá? Qual é? A morte dos... O que foi que Deus mandou Moisés fazer para que o anjo da morte não entrasse? Sacrificasse um cordeiro e o sangue colocar nos umbrais da porta. O anjo, quando visse o sangue, a marca da promessa, não iria entrar naquela casa, ele ia passar de largo. Quando Satanás olha para mim e para você, querido, ele vê o sangue de Cristo, ele vê a marca da promessa, e o ódio dele é porque ele não consegue nos tocar.
Ele sabe que você é um escolhido de Deus, que você tem o sangue de Cristo aspergido na sua vida. E ele tem ódio de você, e glória a Deus por isso. Agora tem um detalhe. Muitas vezes Satanás, por não conseguir te atingir, ele vai procurar atingir a pessoa que você mais ama. É por isso que diariamente nós devemos consagrar a nossa família ao Senhor. Lá em Atos 16:31, quando Paulo pregando para o carcereiro, depois daquele milagre que teve lá, quando Paulo e Silas estavam louvando, que houve aquele terremoto e os presos, sem saber o que estava acontecendo, e ele lá em cima, o guarda, né? Pensou que tivesse todo mundo fugido e quis se matar, e Paulo grita, não faça tal loucura, estamos todos aqui. Paulo vai pregar o evangelho para ele, o que é que Paulo diz em Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Deposita sua confiança em Deus, meu irmão. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui têm orado diariamente pela salvação da sua família. Continua perseverando, porque a sua oração ela é ouvida por Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Nós somos regenerados. A regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós, é uma mudança que acontece de dentro para fora. Não tem nenhuma intervenção humana, não tem mérito nenhum no homem. É Deus quem regenera o homem. É Deus quem limpa, é Deus quem santifica, é Deus quem purifica. E, em segundo lugar, ele diz que nós somos regenerados para uma viva esperança. Olha só o que é que ele fala, no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, querido, o cristianismo é a religião da esperança. O cristianismo, ele consegue mostrar para o homem que nem tudo está perdido. Lá em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça nele a luz do Evangelho. As pessoas que estão lá no mundão estão cegas espiritualmente. E elas precisam de esperança. Elas precisam voltar a enxergar, e somente Deus pode realizar esse milagre. E o cristianismo, ele traz essa esperança, e a esperança é Jesus Cristo. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho, meu irmão. Fazer discípulos de todas as nações. Falar do amor de Cristo para as pessoas, porque eles estão lá, meu irmão, achando que estão bem, que estão felizes, mas não é. A pessoa que está lá no mundão mesmo, ela pode se alegrar por um momento, mas logo se entristece. Mas a esperança nossa, que é Jesus Cristo, meu irmão, o pau pode estar quebrando, meu irmão. Pode estar dando tudo errado. Você pode estar passando por situações críticas, mas vocês sabem quem tem crido. Tiago, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 3 em diante, que, bota aí na tela, Tiago capítulo 1, versículo 3, que vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência, e a paciência, mas deixa o irmão colocar aqui, o que é que Tiago quer nos ensinar com isso? Que quando passamos por provações, não é motivo para você se entristecer, não, é motivo para você se alegrar, é motivo para você glorificar a Deus, porque você sabe que a provação que você está passando, ela é passageira, ela não veio para ficar, amém? Mas eu já disse aqui, tá bom? Pode deixar. Então, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se alegre, porque a provação, querida, ela não veio para definir o seu destino, para acabar com você, não, amém? A segunda coisa que eu queria compartilhar com a igreja está no versículo 4, onde diz assim, ó: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Querido, a recompensa de todo esse trabalho, de toda essa perseverança, é a salvação em Jesus Cristo.
A recompensa que nós vamos receber é a salvação. A nossa recompensa, querido, é um dia morar na eternidade com Deus, pastor Raimundinho. É saber que tudo isso daqui vai passar, mas nós iremos reinar com Cristo por toda a eternidade. A salvação planejada na eternidade. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Deus projetou a sua salvação antes da eternidade. E realizada num tempo. Que tempo foi esse? No dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo. Isso aponta para uma futura recompensa, que é a salvação. Pedro, ele escreve para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus. Os eleitos de Deus, remidos pelo sangue, santificados pelo Espírito e regenerados para uma viva esperança, têm a promessa de uma vida gloriosa. E quais são as características dessa herança que nós iremos receber? Pedro deixa muito claro que é uma herança incorruptível. Incorruptível. E que também é uma herança sem mácula, ou seja, imaculada, que não tem nenhum tipo de sujeira. A nossa herança, ela é incorruptível. A traça não corrói, não tem sujeira, não tem nada que consiga contaminar. Essa é a herança do crente. Versículo 5, Pedro vai dizer assim, ó, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esse versículo 5, querido, ele vai falar aqui da segurança da salvação. Geralmente em seminário, tem muito esse tipo de debate, às vezes quando você está falando para alguém sobre esse assunto, e as pessoas questionam. Então pronto, peraí, deixa eu ver se eu entendi. No dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, porque às vezes a pessoa pensa que foi ela que entregou, né? Mas no dia que Deus te chamou, te escolheu, te redimiu, que você recebeu a salvação, no versículo 5, o que Pedro está dizendo é que essa salvação, ela tem uma segurança. Você não perde essa salvação, porque ela foi entregue pelo próprio Deus. Lembra que eu falei no começo, que o homem não tem mérito nessa salvação. O homem não tem participação nenhuma. Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, te redimiu, você é nova criatura em Cristo Jesus, você não perde essa salvação. Por quê? Nós vamos dizer aqui algumas coisas. Como podemos saber que a salvação planejada na eternidade, executada em um tempo, no dia que você entregou a vida a Jesus Cristo, não se perderá? Como ter certeza que eu não irei perder a minha salvação no decorrer da caminhada cristã? Eu quero destacar aqui 3 coisas e eu queria pedir muita atenção da igreja. Eu queria destacar 3 pontos importantes, tá certo? Em primeiro lugar, a segurança da nossa salvação, ela é garantida pelo próprio Deus. No versículo 5, ele deixa claro que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Cadê? Pronto. A palavra que Pedro vai usar aqui, querido, no grego, ela dá a entender, e até tive conversando com o pastor Mateus hoje aqui de manhãzinha, sobre essa questão, mas a palavra que Pedro vai usar aqui no grego, Isla, dá a entender que é como se Deus tivesse colocado você em um forte, e Ele mesmo está fazendo a guarda desse forte, deste local. Ele mesmo quem te redimiu, e agora Ele te protege, porque Ele quem vai te guiar. Ele está guardando você para o dia final, porque algumas pessoas falam assim, mas eu posso perder a minha salvação. Não, querido, a salvação como presente de Deus não é bijuteria não, meu irmão, porque no dia que você entregou a vida a Jesus Cristo, o seu nome foi escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro, e não tem borracha nesse mundo que consiga apagar o seu nome do livro da vida. Quem é que vai entrar em um local que é protegido pelo próprio Deus para tirar você de lá? Não tem nada nem ninguém, meu irmão. É por isso que eu digo para você aqui sem medo,
Se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entregue o mais rápido possível, porque Ele quer te proteger, Ele quer ser o Jeová de Sebaô, aquele Senhor que peleja por você, Ele quer ser aquele Deus que guarda você de qualquer investida de Satanás. Essa é a segurança que nós temos. Deus é quem protege você, a nossa salvação está garantida em Deus. A segurança da nossa salvação não depende de nós mesmos, mas repousa tão somente sobre o poder de Deus. O mesmo Deus que nos salva também nos garante a salvação. Nada nem ninguém pode nos arrancar da mão de Cristo. Meu irmão, se você está guardado na mão de Deus, debaixo da proteção de Deus, não tem capeta do inferno que consiga tirar você de Deus, meu irmão. Pastor, então pronto. Quer dizer então que já que eu fui salvo, não vou perder minha salvação, então eu posso curtir a vida doidado. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela produz. Não adianta você dizer que é salvo em Cristo se a sua atitude não demonstra isso. O homem de Deus e a mulher de Deus, que tem a marca da promessa, que tem convicção da sua salvação, ele não anda impactuado com o pecado. Ele abomina o pecado, ele tem nojo do pecado. O homem de Deus, a mulher de Deus que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele entende que agora é nova criatura em Cristo Jesus, e ele não anda levando uma vida de pecado, meu irmão. E isso não quer dizer que nós sejamos ali santinho, bonitinho, que não podemos errar. Não, somos seres humanos, e enquanto estivermos nesse corpo corruptível, poderemos cometer erro. Mas só que tem um detalhe, querido. O Espírito Santo, ele habita em nós. E quando a gente faz algo que desagrada a Deus, o próprio Espírito Santo nos incomoda. Ele nos inquieta, nos mostrando, dizendo que aquilo não está certo. E você, como eleito de Deus, meu irmão, você escuta a voz do Espírito Santo. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Deus olhou para Davi e disse assim: olha, um homem segundo o meu coração. Mas você vai estudar a vida do Davi, pastor, e você vê que Davi cometeu pecados absurdos. Meu irmão, só para contar um para os irmãos aqui, não vai dizer para ninguém não, pelo amor de Deus, viu? Sabe o que Davi fez? O exército estava... Irmão, deixa eu beber água aqui, a voz aqui. Não vai dizer para ninguém não. Israel estava em guerra. Davi, rei, era para estar lá no campo de batalha também. Mas Davi estava no palácio, sem fazer nada, curtindo a vida lá. A Bíblia diz que Davi olha e vê uma mulher chamada Batseba, casada, esposa de Urias, comandante do exército de Davi. Davi pega, é o rei, mandou chamar aquela mulher. Resumindo a história, se deitou com ela, teve um caso com ela, e como o exército passava meses no campo, aquela mulher engravida, descobre que está grávida. Davi manda chamar Urias. Urias, vai lá, tua mulher está sozinha em casa, fica com ela. Olha a maquinação de Davi, meu irmão. Davi manda Urias ir para casa, porque Urias era marido de Batseba, automaticamente iria ficar com sua esposa, e ela iria o quê? Aparecer grávida. Mas Urias era um homem fiel, e ele disse: não, senhor meu, eu não vou estar na minha casa, me deleitando com a minha esposa, sendo que o povo está lá no campo de batalha, morrendo, dando a vida pela nação. Já deu uma tapa na cara de Davi aí. E ele não vai, ele dorme na porta do palácio, mas não vai. Sabe o que é que Davi faz? Decreta a morte de Urias. Escreve uma carta, sentenciando a morte dele. Quem foi o condutor da carta, irmão? O próprio Urias. E ele disse: Urias, leva essa carta para o comandante que está lá na frente, lá, e entrega para ele. Urias não olhou a carta, irmãos, porque se ele tivesse aberto a carta, ele saberia que ali tinha sentença de morte dele, e ele poderia fugir. Mas ele era fiel e ele foi. Quando o comandante recebe a carta, ele estranha,
mas tinha que obedecer ao rei, à ordem do rei. Na carta, Davi manda colocar Urias no campo da frente, do lado de batalha. Quando o exército inimigo viesse, o exército era para recuar e deixar Urias morrer sozinho. E foi isso que aconteceu, meu irmão. Aí Deus olha para Davi e diz: esse é um homem segundo o meu coração. Você já parou? Para nós, humanamente falando, é uma contradição. E como explicar isso? Meu irmão, uma coisa que nós nunca podemos perder em nossa vida é a nossa sinceridade diante de Deus. Meu irmão, você pode cometer o erro que for na sua vida, mas chegue diante de Deus, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Davi, quando ele vê a besteira que ele comete, ele rasga as suas vestes, ele pede perdão a Deus, porque havia sinceridade. Deus, entenda, meu irmão, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, mas quando Deus vê um coração quebrantado, Ele não resiste. Então seja sincero, nunca perca essa sensibilidade, nunca perca a sua sinceridade diante de Deus, nunca. Então, querido, a segurança da nossa salvação não está em nós mesmos, porque se estivesse em nós perderíamos. A segurança da minha e da sua salvação está em Deus, então nós não perdemos. Nós conseguimos perseverar, porque o sangue de Cristo está derramado em nossa vida, e o sangue de Jesus Cristo, querido, ele tem valor eterno. Amém? Em segundo lugar, a segurança de nossa salvação é apropriada pela fé. Ele diz no versículo 5, mediante a fé. A fé não é a causa meritória da nossa salvação, mas a causa instrumental. Eu não recebo a salvação por ter fé, mas a fé é um instrumento que me habilita a receber essa salvação, porque eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando alguém prega o evangelho para mim, e eu abro o meu coração, entendo essa revelação da palavra de Deus, e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, a fé ela serviu de instrumento para a minha salvação. E em terceiro lugar, a consumação da salvação se dará na segunda vinda de Cristo, para a salvação preparada para revelar, que vai ser revelada lá no último tempo. Então, algumas coisas que eu queria considerar aqui com os irmãos. Cadê aquele relógio que ficava lá, meu irmão? Me lembra aí, que eu me empolgo aqui, viu? Senão dá meia-noite eu estou pregando, viu? Tinha um reloginho ali que eu, às vezes eu olho. Então, olha só, podemos afirmar à luz das Escrituras que nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Eu vou explicar isso aqui, amém? Quanto à justificação, com respeito à justificação, nós já fomos salvos, porque fomos justificados pelo sangue de Cristo. Quanto à santificação, estamos sendo salvos, porque a santificação ela é um processo. Vou dar um exemplo. Um espírita, 40 anos de espiritismo, se converteu. Deus falou com ele de maneira direta. Ele veio aqui à frente, se quebrantou, chorou e tudo. Foi justificado? Sim. Mas o processo de santificação, ele é contínuo. Ele não deixou de ser espírita, porque a doutrina está impregnada na sua mente. O que é que tem que acontecer agora? Um discipulado. Ele tem que ouvir agora a palavra sendo pregada de maneira correta para ele entender e confrontar a doutrina espírita. Então o processo de libertação ali, de santificação, vai acontecer a partir daquele momento. Então, quanto à justificação, ok, já fomos salvos. Quanto à santificação, estamos sendo salvos. E quanto à glorificação, nós seremos salvos na segunda vinda de Cristo, que é quando vai se consumir de fato essa salvação. Entenda uma coisa, o seu nome já está escrito no livro da vida. Mas pastor, tem uma área na minha vida que eu sei que ainda precisa ser liberto. É o processo de santificação, meu irmão. O que é que significa a palavra santo? Separado. Quer se aproximar de Deus? Começa a buscar a Deus, começa a orar, começa a ler a palavra, começa a se consagrar, começa a se envolver mais nas coisas de Deus, que automaticamente você vai se distanciando das coisas do pecado. O problema é que hoje em dia, meu irmão, vou ser bem franco, as pessoas
tem que entender isso, que todos que aqui estamos, todos, sem exceção de nenhum, do pastor Mateus, pastor Mano, que são os líderes da igreja, a todos nós que aqui estamos, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo. É nosso dever, querido, termos plena comunhão com Deus, procurar crescer em Deus, na palavra. É nosso dever proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É nosso dever, meu e seu, fazermos discípulos, e não somente dos pastores da igreja. Você não pode pegar o pastor Raimundinho e exigir só dele que ele faça discípulo, não, é meu dever também. Eu não posso chegar para o presbítero Carneiro e exigir que somente ele vá fazer visita nos lares, não, é o dever de toda a igreja, de toda a igreja. Então, eu preciso entender isso. Agora, quando nós chegamos aqui no versículo 6, eu já vou finalizar, o que é que Pedro diz aqui, a partir do versículo 6? Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa salvação, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. Isso é tremendo, irmãos. A quem vocês nunca viram Jesus, só ouviram falar, mas você ama Jesus, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Embora nossa salvação venha a ser consumada apenas na segunda vinda de Cristo, nós começamos a desfrutar dessa salvação já agora no tempo presente, meu irmão. Embora ela venha se concretizar somente na vinda de Cristo, nós vamos começar a desfrutar dessa salvação já agora. Os sofrimentos desta vida não conseguem palidecer, ofuscar as glórias benditas da nossa salvação. Pedro menciona vários fatos acerca das provações que enfrentamos nesta vida. Isso aqui é tremendo, preste atenção aqui, eu já vou concluir. O que foi que eu disse? Mesmo que a salvação venha se concretizar na segunda vinda de Cristo, nós vamos começar a desfrutar dessa salvação agora. Entenda uma coisa, independente das provações que Pedro vai enfatizar aqui, quando ele diz, na parte B do versículo 6, sejais contristados por várias provações. Isso não anula a graça de Deus na minha vida, e nem vai ofuscar a grandeza de Deus na minha vida. Entenda, as provações, eu preciso entender que elas têm, como é que eu posso dizer, um valor pedagógico, ela nos traz ensinamentos. A provação, querido, ela pode ser pedagógica em nossa vida. A expressão se necessário indica que há ocasiões especiais em que Deus sabe que nós precisamos ser provados. Tem como abrir aqui Salmo 119, versículo 67? Salmo 119, versículo 67. Pronto. O que é que diz aí? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que é que o salmista está querendo nos ensinar aqui? 119, versículo 67. O que é que o salmista está querendo nos ensinar aqui? Que a aprovação, muitas vezes, ela serve para nos disciplinar, nos corrigir. Antes, eu antes era afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 9, vai narrar a história do espinho na carne de Paulo. Paulo orou por várias vezes para Deus tirar o espinho, mas Deus não tirou, e Deus só disse: Paulo, a minha graça te basta. Então, querido, muitas vezes a aprovação, ela nos traz para um lugar para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa amadurecer.
As provações, elas podem também ser variadas. Tem pessoas que muitas vezes vão enfrentar uma provação na área da saúde. Crente pode passar por enfermidade, pastor? Pode, meu irmão. Crente pode perder o emprego? Pode. Então, as provações, elas são variadas. As provações também, querido, elas podem ser dolorosas demais. E o interessante é que essa palavra dolorosa aqui, ela traz uma ideia muito profunda. E é a mesma palavra original no grego, que está lá quando Jesus Cristo no Getsemane, lá em Mateus 26, 37, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo ele se angustia, ele ficou angustiado. Essa provação aqui, querido, é a mesma dor, traz essa ideia de uma perda, quando você perde alguém. É quando alguém perde um filho, perde um pai, uma mãe perde um filho. É aquela dor que você acha que nunca vai ser sarada. A provação, querido, ela pode ser dolorosa demais. Ela pode, muitas vezes chegar para você de um jeito que você, Senhor, mas por que eu? O que foi que eu fiz para merecer isso? Meu irmão, entenda uma coisa, independente da luta, da provação que eu venha enfrentar na minha vida, na caminhada cristã, eu tenho que ter a confiança de que eu estou guardado nele e que ele está no controle de tudo na minha vida. O irmão Ferreirinha chegou para mim antes do culto começar, e aí, pastor, irmão, ele disse, só não está melhor porque eu ainda estou nesse corpo aqui, mas onde eu vou estar na glória com Deus. E isso é um motivo de glória, de ânimo para nós que escuta isso, porque a convicção que ele tem não o deixa desanimar por nada. Ele pode enfrentar a tribulação e a provação que ele vier enfrentar na vida dele, mas ele sabe que o nome dele está escrito no livro da vida, e quem o chamou foi o Deus Todo-Poderoso, e um dia ele vai morar por toda a eternidade com esse Deus. As provações, elas são proveitosas em todos os sentidos. Pedro, ele apresenta 4 instruções, e eu encerro aqui, para que nós possamos desfrutar dessa gloriosa presença de Deus em nossa vida. Primeiro, amem a Cristo, no versículo 8. Segundo, creiam em Cristo. E em terceiro, alegre-se em Cristo. E em quarto, obtenham de Cristo, recebam de Cristo. Se eu entender essas 4 coisinhas, querido, amar a Deus de todo o meu coração, eu creio, independente das circunstâncias que eu esteja enfrentando, que é Ele quem me guarda, é Ele quem me sustenta, e que independente da situação eu vou me alegrar nele, e que eu vou receber também dele. Nada vai abalar a nossa fé em Deus, querido. Ele é a rocha, e nós estamos firmados nessa rocha. Pode vir a tempestade que vier, nós temos a certeza de que é Ele quem nos guarda. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, querido, mas eu tenho certeza de uma coisa, que você não vai sair da mesma maneira como você chegou. Eu não sei de que forma você chegou, talvez você veio aqui só arquejando, como diz o profeta Isaías, igual aquele paviozinho que estava só fumegando, meu irmão, mas você veio mesmo assim. De repente você pode ter passado uma provação esses dias, ou esteja enfrentando essa provação ainda. Mas saiba, aquele que te escolheu, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, e é Ele quem vai operar um milagre na sua vida. E eu tenho certeza que por esses dias, você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida e através de sua vida. Amém? Eu queria só, assentado mesmo, baixe sua cabeça, vou só fazer uma oração rápida. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque é o Senhor quem tem nos sustentado. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui, Deus, o Senhor tem feito coisas tremendas em nossa vida. Eu te agradeço, Deus, por essa igreja que tem sido fiel ao Senhor, uma igreja, Deus, que tem sido treinada na Tua palavra, uma igreja que não se engoda com qualquer coisa, Deus, mas uma igreja, Deus, que tem perseverado na caminhada cristã, Deus. Senhor amado, eu não sei como teu filho ou tua filha chegou aqui essa noite, mas tu sabe, Deus, tu sabe, Deus, tu sabe das orações que essa mulher tem feito às madrugadas, Deus,
e orado ao Senhor, e muitas vezes, Deus, ela não consegue mais nem falar, ela apenas chora na tua presença, mas a tua palavra também nos garante, Deus, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse privilégio que nós temos, a certeza, Deus, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Deus, por essa convicção que nós temos, que o Senhor está conosco em qualquer situação, que o Senhor não larga a nossa mão por nada, Deus. Pode capeta do inferno se levantar contra nós, mas a nossa vitória está garantida no Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esse homem ou essa mulher, Deus, que independente da provação que esteja enfrentando, tem depositado a confiança dela no Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, continua operando milagres nessa igreja, através dessa igreja. Deus, eu sei que muitas famílias ainda chegarão aqui destruídas, mas que serão restauradas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus Cristo, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus.